Olá, sejam bem-vindos ao curso de pré-cálculo. Meu nome é Vinícius, eu sou professor do Departamento de Matemática da UFBA e integro também o grupo de pré-cálculo da UFBA, né? Nós já estamos oferecendo esse curso de pré-cálculo já faz alguns anos e nesta edição nós pensamos em fazer o curso, né, através de videoaulas. Então, vocês podem acessar aqui esta página, né, www.demate.ufba.br/pré-cálculo, e lá vocês vão encontrar estas videoaulas e também material do curso, né? Apostilas e listas de exercício, tá ok? Então, basicamente, esse curso a gente vai trabalhar em cima desse material aqui, né? Onde a gente vai fazer uma revisão de problemas, como resolver problemas, né? A parte de álgebra, gráficos, trigonometria, tá ok? Então a gente vai fazer uma revisão de assuntos do ensino médio e também vamos ter um outro conjunto de vídeos onde a gente vai resolver exercícios, tá? Então essa que é a ideia, a gente vai ter uma parte mais de conteúdo, com o que é importante para o curso de cálculo, não é isso? Por isso chama pré-cálculo, né? Para aqueles alunos que estão entrando agora na universidade, que vão fazer o curso de a disciplina de cálculo, né, que é oferecida aí, faz parte de muitos cursos aqui da UFBA. Então a gente vai fazer esses dois tipos de vídeos aqui. Então, para começar, a gente pode falar aqui, né, pela motivação. Por que a gente estuda matemática no fim das contas, né? Então a ideia é que a gente estuda matemática porque a matemática nos dá as ferramentas que nos permitem resolver problemas de natureza quantitativa na maioria das vezes, né? É claro, também tem outros tipos de problema. Então, não existe uma receita única para se resolver qualquer problema, né? Mas existe uma estratégia que é bastante útil, né? Que se aplica a vários tipos de problema, que pode ser resumida nessas 4 etapas aqui, né? Então, sempre que a gente se deparar com um problema, né? A gente, claro, vai ler o problema, tentar entender o enunciado, o que ele está dando, né? Os dados e o que ele está pedindo. E logo depois a gente pode tentar seguir essas etapas aqui, né? Primeiro, a gente vai identificar as quantidades envolvidas, denotando-as por letras tais como x, y, u, v, etc., né? Que chamamos de variáveis do problema. Então essa é uma parte importante, identificar quais são as variáveis. Depois relacionar as variáveis em termos de equações, ou seja, equacionar o problema, né? Expressar as relações que as variáveis admitem em termos de equações. Depois a gente vai usar a álgebra, né? Ou seja, esse conjunto de técnicas aí que a gente aprende ao longo de toda a nossa vida, né, de estudante de matemática, para resolver as equações. E, finalmente, não menos importante, a gente tem que verificar se as soluções encontradas satisfazem as condições do problema. Tá? Não adianta nada você chegar a uma solução que não é a solução que de fato resolve o problema, né? Então, vamos aplicar essa estratégia a um problema simples aqui que talvez vocês já conheçam, que é esse problema das 2 torneiras, né? Então diz assim: 2 torneiras enchem um tanque em 6 horas. Sozinha, uma delas gasta 5 horas a mais que a outra. Determine o tempo que cada uma delas leva para encher esse tanque isoladamente. Então a gente tem um tanque e ele diz aqui que tem 2 torneiras, né? As 2 juntas enchem em 6 horas. Sozinha, uma delas gasta 5 horas a mais que a outra. Então ele pede para determinar quanto tempo cada uma leva para encher o tanque isoladamente. Então é um problema de natureza quantitativa, né? A gente quer descobrir quanto tempo cada torneira leva para encher, e esse problema envolve a noção de vazão, né? O conceito de vazão. Vazão é o volume de um determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto por unidade de tempo. Essa é a definição, né? Então, um exemplo aqui: se uma torneira enche um tanque de volume 2 metros cúbicos em 5 horas, dizemos que ele possui vazão de V sobre T, que é igual a 2/5, ou seja,
leva 5 horas para encher 2 metros cúbicos, então em cada hora ele enche 0,4 metros cúbicos. Então essa é a vazão dessa torneira aqui para esse volume e esse tempo. Ok? A vazão denotada pela letra Q. Então beleza, vamos tentar agora identificar quais são as variáveis do problema e em seguida tentar relacioná-las, né? Então, por exemplo, a gente pode chamar de T1 o tempo da torneira 1, ou seja, o tempo que a torneira 1 leva para encher o tanque. Então, T2 eu vou chamar de... aqui é o tempo, né, da torneira 2. Eu vou chamar de V. É a capacidade do tanque, né? É o volume do tanque. E a gente também tem as vazões das torneiras. Então eu posso chamar de Q1 a vazão da torneira 1. Ou seja, a quantidade de água por unidade de tempo, né, que ela faz entrar no tanque. E Q2 a vazão da torneira 2. Então já identificamos as variáveis, demos nomes a elas, né? E quando a gente fala em variáveis, né, eu falei ali que a gente usa as letras, né? Mas notem que a gente pode também usar índices, né? Então aqui, ó, T1, T2, Q1, Q2. Esses numerozinhos que a gente coloca aqui, a gente chama de índices, então essas variáveis estão indexadas, né? Então quando a gente usa números, a gente aumenta o número de variáveis que a gente pode trabalhar e uniformiza também, né? Ou seja, todas as variáveis de tempo a gente pode chamar de T, T1, T2, T3, etc. Bom, agora vem a próxima etapa, a gente vai relacionar as variáveis, né? Então, claramente, a gente tem aqui algumas relações vêm da definição, né? Do que é vazão, por exemplo. Então, a vazão da torneira 1, eu posso calcular se eu sei o volume do tanque e o tempo que a torneira 1 leva para encher esse tanque. Ok? Então já tem a primeira relação. Obviamente vale a mesma relação para a torneira 2. Além disso, o problema fala aqui, né, que a primeira torneira, se a gente assumir que a primeira torneira é mais rápida, né, que uma torneira leva 5 horas a mais do que a outra. Então, se eu chamar de T1 a mais rápida, então a outra torneira leva T1 mais 5 horas para encher o tanque. Então, o tempo gasto para encher o tanque da segunda torneira é o tempo da primeira torneira mais 5. E, finalmente, o outro dado do problema é que as duas juntas enchem o tanque em 6 horas. Então, as duas juntas é como se a gente juntasse as duas torneiras. Então, a gente está somando as vazões das duas torneiras. Então, eu tenho aqui Q1 mais Q2 é igual a V sobre 6. Ok? Já que elas duas juntas enchem um tanque de volume V em 6 horas. Então a gente tem aqui o que a gente chama de um sistema de equações, né? Normalmente é uma coisa útil a fazer numerar ou nomear as equações, porque assim a gente pode fazer referência a elas posteriormente, durante a resolução do problema. Tá? Então, essa aqui é a etapa de relacionar as variáveis, né? Então, a gente pode também aqui visualizar essa animação. Deixa eu ver aqui se eu... faço aqui ela aparecer de novo, a animação. Pronto, está aqui, ó. Então, isso aqui é uma simulação do que acontece, né? É uma coisa que a gente pode fazer também, simular
o, o fenômeno, né, que a gente está estudando, e seja em escala, né, através de maquetes ou computacionalmente. Então aqui eu estou simulando a situação, então a gente está vendo que as duas juntas, ó, o tempo que elas levam para encher é de 6 segundos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a torneira 2, que é mais lenta, enche, vamos ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Então aparentemente nessa nossa simulação aqui, a torneira lenta enche em 15, claro, a mais rápida vai encher em 10, né? Então é 9 e 10. Então, aqui é só uma animação para a gente entender o problema, visualizar o problema, né? E poderia ser uma técnica de resolução do problema, embora não muito eficiente. É mais fácil a gente, nesse caso aqui, fazer as contas. Né? Mas tem situações onde a gente vai ter que simular, né? Computacionalmente. Então, tá aí. Agora é a parte da álgebra, né? Como é que a gente resolve essas equações? Então, existem várias técnicas que a gente aprende ao longo de nossa vida, como estudante, a resolver. Mas no nosso caso aqui, o sistema de equações é bem simples. Né? Por exemplo, a gente pode notar aqui que eu posso substituir as equações, o Q1 e Q2 que estão nas equações 1 e 2 aqui na equação 4. Né? Se eu fizer essa substituição, eu vou obter aqui, né, substituindo, eu vou obter aqui V sobre T1, que é o Q1, mais V sobre T2, que é o Q2, ou seja, na equação 4, é igual a V sobre 6. E com isso a gente eliminou as variáveis Q1 e Q2. Então, uma coisa que a gente normalmente faz quando está trabalhando com equações assim é eliminar equações, né? Ou melhor, eliminar variáveis. E assim a gente vai simplificando o problema. Então, nesse caso aqui, essa equação, eu noto, por exemplo, que o V é um fator comum, esse volume do tanque aqui, né? Ou seja, se eu colocar em evidência aqui, né, eu vou obter algo assim, ó, 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 igual a V que multiplica 1/6. Então eu noto que ambos os membros dessa equação estão multiplicados por V. Então, em geral, se a gente tem uma situação dessa, né, a gente pode simplificar, né, dividir ambos os membros da equação por V. É claro que aqui a gente está assumindo que o V é uma variável que assume valores só maiores do que zero, positivos. É claro, porque o V é a capacidade do tanque, e se a capacidade do tanque fosse zero, não poderia funcionar como um tanque, né? Não faz sentido. Então, implicitamente aqui a gente está considerando que o V é maior do que zero. Então a gente está usando aqui, a gente vai usar agora, ó, essa lei do cancelamento. Né? Se eu tenho uma situação como essa, né? AB é igual a AC e A é diferente de zero, tá ok? Eu posso cancelar o A e obter aqui que B é igual a C. Tá? Então, é chamada lei do corte. Né? Então, esse caso a gente pode aplicar nesse caso aqui dessa equação, porque V a gente implicitamente está assumindo que só assume valores positivos. Né? Então, ao fazer isso, a gente vai chegar aqui. Eu nomeei essa aqui, eu esqueci de numerar essa aqui como equação 5, né? Aqui, ó. E aí a gente, fazendo esse cancelamento, chega na equação 6, que agora é uma equação que só envolve o T1, as variáveis T1 e T2. Tá ok? Bom, mas agora a gente pode usar a equação 3 aqui, né? Já que a gente sabe que o T2 é igual a T1 mais T5. Então, onde tem T2, eu posso substituir por T1 mais 5. Melhor dizendo, né? T1 mais 5. Então, vamos obter finalmente essa equação aqui, que é a equação 7. 1 sobre T1 mais 1 sobre T1 mais 5, que é o T2, né? Igual a 1/6. Ok? Vai ser a nossa equação 7.
Muito bem, agora eu preciso chegar numa maneira de encontrar o valor de T1, né? Então uma coisa que a gente pode fazer agora é observar que nós temos aqui uma soma de frações, né? Eu tenho aqui, ó, algo do tipo AB mais CD, né? Eu tenho a soma dessas duas frações aqui, que tem denominadores diferentes. Então, nesse caso, a gente sabe que a gente só pode somar frações que têm o mesmo denominador, né? Então, ou melhor dizendo, a gente, para somar frações de denominadores diferentes, a gente tem que fazer algo que, no caso, é colocá-las sob o mesmo denominador, né? Com o mesmo denominador. Então, aqui a gente sempre pode fazer assim, ó, multiplicar essa primeira parcela aqui por numerador e denominador por D, que é o denominador da segunda, e multiplicar essa segunda parcela, numerador e denominador, pelo denominador da primeira, né? Então, ao fazer isso, a gente vai obter frações equivalentes. E agora as duas frações têm o mesmo denominador, né? dB. Ok? Então, aplicando esse... E assim a gente obtém aqui a regra geral para a soma de frações que possuem denominadores diferentes, né? Então, se eu aplicar essa regra aqui, vamos ter multiplicar os denominadores, T1 vezes T1 mais 5. E no numerador eu tenho um produto de 1 vezes T1 mais 5, que é T1 mais 5, mais 1 vezes T1, que é T1. Então vai ficar 2T1 mais 5, isso igual a 1 sexto, que é a nossa equação 8. Ok? Muito bem, mas se duas frações são iguais, né? Então a gente tem uma regra aqui de equivalência de frações, né? Se AB é igual a CD, isso é equivalente, assumindo que B e D são diferentes de zero, não nulos, né, para ser fração, a gente vai ter que AD é igual a BC. Não é isso? É assim que a gente verifica se duas frações são equivalentes, é uma maneira de verificar a equivalência de frações, né? Então, como eu tenho aqui que essa fração tem que ser igual a essa, eu vou aplicar essa regra aqui de equivalência, eu vou obter aqui 6 vezes, ou melhor, deixa eu voltar para cor azul aqui, né? 6 vezes 2T1 mais 5 é igual a T1 vezes T1 mais 5 vezes 1, mas isso é 1, né? Ok? Bom, agora, no lado esquerdo eu tenho 12T1, que eu aplico aqui a propriedade da distributividade, não é isso? 6 vezes 2T1 dá 12T1, 6 vezes 5, 30. E aqui T1 vezes T1, T1 quadrado. E eu tenho T1 vezes 5, 5 vezes T1. Bom, reorganizando um pouco mais aqui, essa aqui a gente pode chamar de equação 9, né? E se eu colocar todos os termos do mesmo membro, né? Por exemplo, transportar o 12T1 para o segundo membro e o 30 para o segundo membro também, e reorganizar, eu vou obter aqui que T1 ao quadrado, eu tenho 12T1 aqui e 5T1 aqui. Então, quando passar, vai ficar menos 7T1 menos 30 igual a zero, que é a nossa equação 10. Então, notem que depois das eliminações das variáveis, a gente obteve, no final das contas, uma equação do segundo grau em T1. É uma equação aqui, né, do segundo grau, porque aqui o T1, essa variável T1, aparece ao quadrado. Tá ok? Então a gente conhece uma maneira de resolver equações do segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara. Eu vou deixar vocês aplicarem a fórmula de Bhaskara aqui e vou escrever apenas a solução, né? T1 aqui pode ser 10
ou T1 igual a menos 3. Bom, mas claramente essa solução T1 igual a menos 3, ela não é uma solução possível, né? Então a gente está aqui na etapa de verificação das soluções, né? Por que menos 3 não pode? Porque a gente está assumindo que o tempo é sempre positivo, né? Então, a única possibilidade é a gente ter aqui que o T1 vale 10 horas, que é a unidade de tempo que a gente estava considerando, né? E, portanto, como o T2 é 5, T2 é T1 mais 5, que é a equação 3 lá, né? Isso aqui vai dar 15 horas. E assim nós chegamos ao resultado esperado aqui, né? T1, a primeira torneira enche isoladamente em 10 horas, a segunda enche isoladamente em 15 horas. Tá? Bom, essa foi uma tentativa da gente aplicar aquela estratégia de resolução de problemas, né, que se aplica a várias situações. Então tentem agora resolver este outro problema aqui proposto, né? Um avião começou a viagem a uma velocidade de 200 km por hora. Quando ainda faltavam 600 km para chegar ao destino, ele aumentou a velocidade para 300 km por hora. Se a velocidade média do voo foi de 240 km por hora, qual foi a distância percorrida? Então, tentem fazer aí e num próximo vídeo eu tento postar aqui a minha solução, tá ok? Até mais!